Boa tarde, amigos. Estamos começando mais um Ponto a Ponto, agradecendo sempre a presença de vocês que nos assistem, né? Rede Amigo Espírita, TVC e Rádio Fraternidade sempre presente conosco, né? Hoje recebendo o presidente da Federação Espírita Brasileira para conversar com a gente, né? Fazer toda uma avaliação do movimento espírita, das novidades que nós podemos esperar. Então vamos chegar junto aqui, participar da nossa conversa, que vai ser bem instrutiva, que a gente precisa se informar de tudo que está acontecendo. Então, apresentando novamente Antônio César Perry, né? Não, Perry não. Perry. E aí, a primeira pergunta que eu lhe faço é sobre o Congresso Brasileiro. A gente teve um formato diferenciado esse ano, 4 cidades sediando, mais pessoas participando, né? Então eu queria que você desse uma apanhada, uma avaliação desse formato novo, de o que a gente conquistou com esse congresso. Primeiramente a saudação a todos vocês do Ponto a Ponto, a equipe da Federação Espírita Paraibana. O 4º Congresso Espírita Brasileiro foi realmente marcante, porque pela primeira vez foram 4 eventos simultâneos. João Pessoa sediou da região Nordeste, Manaus, a região Norte, Campo Grande, a região Sul e Vitória, a região Centro. Nós tivemos, no total dos 4 eventos, 7.000 inscritos e sempre com o mesmo tema. O tema central foi os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, embora com diversos expositores, alguns em comum, mas a temática foi única para os 4 congressos. Agora, um fato que é muito importante e que diz respeito à atualidade do mundo que nós vivemos. 7.000 inscritos físicos, mas a TVC, por exemplo, ela foi acessada por 91.000 pessoas que acompanharam as transmissões ao vivo dos 4 eventos. Pelo Facebook da FEB, nós tivemos 550.000 seguidores. Então, isso mostra o interesse que o Congresso suscitou nas várias mídias, né? E a outra característica importante que nós temos que destacar, que quando ele foi regionalizado, facilitou a presença de pessoas que jamais teriam a oportunidade de ir numa cidade muito distante. E tem outro aspecto. Ele sendo simultâneo, criou a necessidade de nós ampliarmos o número de expositores. Então foram quase 50 expositores, aproveitando valores das regiões, ou seja, dando oportunidade a novos valores. Então o 4º Congresso Espírita Brasileiro foi realmente um sucesso, e também a FEB Editora lançou alguns livros alusivos ao Evangelho segundo o Espiritismo, destacando-se a primeira tradução que foi feita da primeira edição, que é a Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e numa edição histórica, porque tem a parte em francês e a parte traduzida em português. Então, este 4º Congresso Espírita Brasileiro, ele realmente marcou um momento na história do Espiritismo no nosso país. Esse formato permanece. Exatamente. A tendência é que o Conselho Federativo Nacional da FEB, e quem decide, quem analisa isso, venha realmente a manter esse formato para os próximos eventos. Maravilha. A gente que recebeu aqui, né, o impacto desse congresso, a gente ficou muito feliz. Muitas pessoas, até de outras regiões mesmo, né, que
escolheram a Paraíba, acho que também para conhecer as belezas naturais, para participar, mas com certeza foi muito emocionante. E a temática também emocionou muitas pessoas. É verdade, porque houve liberdade das pessoas se inscreverem em qualquer dos 4 congressos. Então isso realmente facilitou umas formas de intercâmbio e alguns querendo conhecer outras regiões, outras características, né, do movimento espírita do país. Mudando um pouquinho de assunto, a gente sabe que a Federação Espírita Brasileira, ela defende a participação e a presença dos jovens dentro do movimento espírita, né? E aí a pergunta que eu faço é: quais os caminhos, qual é a postura que vem sendo adotada para cada vez mais aproximar esse jovem do movimento espírita? Ao longo do ano passado, 2013, esse assunto foi discutido em comissões regionais e foi pauta do Conselho Federativo Nacional em novembro. Oportunidade que foi aprovado um documento que se chama Diretrizes para as Ações do Jovem Espírita do Brasil. E esse documento, ele abre espaços, ele trabalha com o conceito de espaços, estimulando o protagonismo do jovem, a integração do jovem no centro espírita, no movimento espírita. Então ele tem essa característica. E neste ano, esse documento de trabalho básico, como diretrizes, ele está sendo não só difundido, como sendo gradualmente implantado nas diversas regiões. E é interessante que no ano passado, 2013, nós já tivemos também um evento diferente, que é a Combrage. Foi a primeira confraternização de juventudes espíritas do Brasil, seção centro. No ano de 2015, nós teremos de 2 outras regiões. A Combrage região Nordeste, que será em Recife, e a Combrage da região Sul, que será em São Paulo. Isso faz com que jovens, no caso do Nordeste, de 9 estados do Nordeste, estarão presentes em Recife, participando deste evento. Então isso é um fato novo, né, recente, e que visa estimular essa participação, essa presença do jovem no movimento espírita da região, da cidade e do próprio centro espírita. A gente vê realmente a participação cada vez mais efetiva e a gente vê a responsabilidade que esses jovens vêm assumindo com o movimento. Um grande exemplo que a gente tem aqui é a Paraíba, a federativa é cheia de jovens trabalhando nos mais diversos departamentos, né? No nosso também tem muitos jovens assumindo responsabilidades que, muito embora antigamente era pessoas com mais tempo de doutrina, né? Então a gente vê esse protagonismo cada vez mais aflorado e a gente tem a esperança, porque na realidade a continuidade dessa doutrina tem que ser dos jovens, continuação, né? Pelo jovem. Este ano, por exemplo, no próprio campo experimental da Federação Espírita Brasileira, na sede em Brasília, se iniciou uma nova proposta também com a juventude espírita, trabalhando com o conceito de espaços, de integração nas várias atividades, e o jovem hoje está tendo uma presença mais marcante em várias ações ali da própria Federação Espírita Brasileira. Então, são fatos novos, né, que nós estamos, através do Conselho Federativo Nacional da FEB e a própria FEB, estimulando para abrir espaços e acolhemos o jovem no movimento espírita. Até o movimento precisa desse impulso jovem, né? Sim. Essa positividade que eles trazem. A gente percebe que nos últimos anos a doutrina tem tido uma exposição maior nas mídias, né? Muitos filmes espíritas, que antigamente a gente praticamente não tinha nada, né, no cinema. O mais recente, Causa e Efeito, né, que muitas pessoas já assistiram. E também nas novelas, né? A televisão vem dando esse espaço, trabalhando na temática, em alguns personagens, às vezes até no tema central das novelas. A gente pode considerar que a televisão, o cinema, é uma aposta para essa comunicação com essa massa, para que o movimento espírita saia dos muros, né, e vá às ruas, que as pessoas cada vez mais conheçam a doutrina? São 2 fatos aí um pouquinho diferentes e distintos. O fato da televisão e do meio cinematográfico estar utilizando a temática espírita,
isso significa que é interesse, é por parte do povo, que é demanda pelo tema. Quer dizer, não há tanto em novelas, na televisão, não quer dizer que haja idealismo, porque o produto está vendendo, por isso que eles estão empregando essa temática. Agora, por que isso está acontecendo? Porque tem havido um trabalho de anos e anos, de décadas, de difusão do pensamento espírita em várias regiões do país, e sem dúvida nenhuma a grande contribuição veio com Chico Xavier, a sua primeira grande entrevista na TV Tupi de São Paulo no ano de 1968, e depois a série Pinga Fogo em 71, 72. Então abriu o grande interesse do público para com a ideia espírita. E o trabalho que tem sido feito pelas instituições espíritas do Brasil inteiro, quer dizer, é o tipo do trabalho de formiguinha que vai somando, né, e gera o interesse pela mensagem espírita. Agora, isso é um indício de que nós temos que nos preocupar com toda essa característica, com esse novo cenário, e de prepararmos os nossos centros espíritas, as nossas instituições, para que possamos acolher melhor as pessoas que chegam e oferecer consolo, esclarecimento, oportunidade de orientação a todos esses que aportam a casa espírita. Sei que a FEB também tem todo um cuidado em avaliar tudo que é exposto, né? Porque com certeza não há uma fidelidade completa à doutrina, até porque a ficção ela exagera em alguns pontos para dar o brilho na história, né? Então, de uma forma geral, como vem sendo avaliado essa exposição nas mídias? Vem sendo avaliada de uma forma muito positiva. Então você tocou num assunto que é importante. Toda vez que um enredo, um roteiro de livro é levado para o cinema ou levado para a novela, evidentemente que ele sofre algumas adequações à chamada licença poética, vamos assim dizer. Agora, não pode alterar a essência da mensagem, isso que é importante. Essa foi inclusive a grande preocupação da FEB quando ela apoiou e acompanhou toda a produção do filme Nosso Lar e do filme A Vida Continua, ambos, né, com apoio direto da Federação Espírita Brasileira. E é interessante que esse material que está sendo levado ao grande público pelas telas de cinema ou pela televisão, eles no conjunto, né, têm provocado muito interesse. Haja vista que o filme Chico Xavier, por exemplo, em 2010, ele ultrapassou 3.500.000 espectadores. O filme Nosso Lar, que foi no segundo semestre de 2010, ele chegou a 4.060.000 espectadores, isso em cinema. Depois vem o DVD, vem o Blu-ray, vem as TVs a cabo, vem agora as TVs abertas, estão apresentando esses filmes, quer dizer, continua sendo apresentado, atingindo uma quantidade aí inimaginável de pessoas, exatamente. Por falar em TV, a gente vê a TVC, né, que está num momento de transição aí para se tornar a FEB TV. Então vem uma TV nova aí pela internet, e o que a gente pode esperar dessa TV? Bom, na verdade, a FEB TV, ela é uma continuadora, uma sucessora da TVC. Aconteceu que no começo do ano de 2013, depois de uma série de estudos e análises, a FEB fez uma proposta ao Conselho Espírita Internacional dela incorporar, dela absorver a TVC, o que foi liberado numa reunião que aconteceu em nível internacional durante um congresso internacional de Espiritismo em Cuba, né, em março de 2013. E havia no contrato que foi firmado a possibilidade de troca do nome depois de um certo tempo. E é o que está acontecendo agora. Então, no dia 3 de agosto, é apresentada a TVC na forma nova, FEB TV. E com programas diferentes, mas mantendo o mesmo compromisso
de fazer a divulgação internacional e de disponibilizar canais para eventos internacionais. A FEB TV, ela tem uma abrangência muito grande, não só como web TV, como também utilizando o satélite. Aliás, um dos principais satélites de transmissão do Brasil, num convênio com a rede Boa Nova. E tanto como TV aberta, né, pelo satélite, como por sinais de cabo, de TV a cabo, nós já atingimos mais de 45 cidades ou regiões por cabo. Então isso mostra que está havendo também uma expansão, né, da acessibilidade à FEB TV. Cada vez mais crescendo, né, essa Exato, comunicação. exato. Aí. Outro aspecto que a gente vê tomando grandes proporções, tomando espaço no movimento espírita é a arte, né? Aqui na Paraíba mesmo, a arte é tão presente, tão forte, tão atuante, que ela tem um departamento só dela, né? Um departamento de artes. Será que isso é uma tendência, que essa arte vai crescer e precisar realmente de uma organização em torno dela? Nós cremos que sim. Evidentemente que a Paraíba tem toda uma história, tem toda uma experiência, uma trajetória, né, de apoio à arte aplicada ao movimento espírita. E isso suscitou, inclusive, estudos, debates em nível de Conselho Federativo Nacional, e que culminou no começo, aliás, no final de 2013, com a aprovação de um documento que se chama Plano de Trabalho para a Arte no Movimento Espírita. Então nós queremos estimular isso. Agora, para estimular a arte, além do bom gosto, do bom senso e da ligação doutrinária, existe legislação, né, que deve ser respeitada no Brasil. E essa é a nossa preocupação. Então é interessante nós destacarmos que mesmo no meio profissional, no Brasil, muitas peças teatrais que são licenciadas pela FEB, principalmente os romances históricos de Emmanuel e alguns de André Luiz e de Ivone Pereira. E tem algumas dessas peças que estão sendo apresentadas há anos em teatros das capitais. Quer dizer, é também uma forma de difusão do espiritismo. Maravilha, né? Até atrai muitas pessoas, né? As músicas, o teatro, até a dança. Sim. Que vem se revelando também. Conquista as pessoas com mais facilidade e às vezes até transmite uma mensagem de forma mais serena, as pessoas vão absorvendo, né? Isso. Maravilha. Quando a gente fala em Brasil, a gente vê que o desafio da FEB é grande, porque é um país de dimensões continentais, né? Então, a gente sabe que tem muitos centros espíritas, né? Você tem a noção de um número de quantas casas espíritas? Em torno de 14 mil centros espíritas. Imagina aí, 14 mil centros espíritas num país tão grande. Sim. Então, como é que a FEB está trabalhando para estar próxima a essas casas, mantendo esse diálogo construtivo? Bom, a Federação Espírita Brasileira, ela não faz a chamada, entre aspas, filiação ou união direta ao centro. O faz através das entidades federativas estaduais. Então, por exemplo, um centro espírita do interior da Paraíba, que é unido à Federação Espírita Paraibana, ele é unido também à FEB. Então é essa a ligação que existe. E todas as propostas de trabalho que são aprovadas como roteiro, como recomendação pelo Conselho Federativo Nacional da FEB, o que se leva em consideração aquilo que seja a média do país, que seja viável de ser adequado a cada região, porque as diferenças são enormes. Quer dizer, o Brasil é um país de dimensão continental, com diferentes tradições, diferentes culturas, diferentes formações, inclusive do próprio povo. E isso reflete no movimento espírita. Então é importante que isso seja respeitado, essa diversidade, essa característica, para que a essência
da doutrina seja a mesma, a prática também seja a mesma. Agora, os passos, né, e algumas adequações próprias de acordo com as características e o potencial de cada região. Você falou agora um pouquinho do que é a unificação, né? Sim. Dessa linguagem única em todas as casas, em todos os centros. Tendo em vista que também não há uma imposição de regras, né? Não se diz como conduzir a casa, né? Existe uma conversa, um diálogo, uma orientação. Exatamente. E como também existe esse movimento em unificar, como é que está sendo esse desafio de não interferir, mas ao mesmo tempo unificar? É um desafio que tem 65 anos, porque tudo isso começou com o chamado Pacto Áureo, assinado no dia 5 de outubro de 1949, na antiga sede da FEB do Rio de Janeiro. E a partir dali, essa proposta tem sido trabalhada e evoluída no Conselho Federativo Nacional. E isso é muito importante, porque não há a ideia nem de controle e nem de padronização, mas de respeito às características, às condições de cada um, mas tendo um foco. A base é a obra da codificação, são os livros de Allan Kardec. Então é isso que é essencial. Então nós temos que nos aproximar pelos pontos em comum. Essa que é a tônica. E existe inclusive uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier sobre esse tema, aliás foi a primeira, em 1948, que ela chama Em Nome do Evangelho, e usa um trecho, né, onde o Cristo falou para que todos sejamos um. Então Emmanuel trabalha essa ideia mostrando que união e unificação está dentro dos princípios do Evangelho, de respeito ao próximo, de participação coletiva, de envolvimento, de um ambiente de fraternidade, de renúncia pessoal, mas de somatória de esforços. Nesse processo todo construtivo, qual vem sendo a maior dificuldade para a unificação? As dificuldades, elas vêm sendo vencidas passo a passo no tempo. Agora, evidentemente que a maior dificuldade é ainda se encontrar pessoas ou locais que fazem assim, um pouquinho de uso exagerado de tendências pessoais, de opiniões pessoais, de culto à personalidade. É isso que deve ser evitado. Então, o importante é que se pensemos no coletivo, no conjunto do movimento espírita. E ao invés de batermos na tecla da nossa opinião pessoal, nós temos que pensar qual é a proposta de Kardec. Essa que é a essência. Você falou do Pacto Áureo, né? Está completando agora em outubro 65 anos. Qual é a avaliação que se faz desses 65 anos, dessa evolução, do que foi conquistado a partir dele? Olha, é uma evolução palpável, né, e concreta, porque nós tivemos na assinatura do Pacto Áureo 7 estados com a FEB. Em seguida foi feita a Caravana da Fraternidade, onde lideranças do sul do país e do centro visitaram todos os estados do Nordeste e do Norte e trouxeram apoio para que o Conselho Federativo Nacional ele se constituísse de todos os estados. E com o passar do tempo, aumentou essa representatividade com a presença física, vamos assim dizer, dos presidentes, dos representantes das federativas no Conselho Federativo Nacional e não apenas procuradores. E a outra questão é o trabalho conjunto que foi feito, gerando documentos de trabalho marcantes, como orientação ao Centro Espírita, orientação aos órgãos de unificação, plano de trabalho para o movimento espírita, a campanha de evangelização infanto-juvenil, a campanha do EGE, de Estudo Sistemático Doutrina Espírita, a campanha Viver em Família, Construamos a Paz Promovendo o Bem. Então são todas essas ações reflexos
fruto do trabalho do CFN ao longo de todo esse período de tempo. Então, hoje, quando nós chegamos no centro espírita e vemos um cartaz afixado, geralmente é um cartaz relacionado com uma dessas campanhas aprovadas pelo CFN. Você vê o ESG sendo utilizado, sendo implantado, a evangelização da infância, o trabalho da juventude, tudo isso é reflexo desse trabalho e que acontece em todas as partes e numa grande quantidade de centros espíritas do país. Eu acho interessante a gente falar do pacto porque são 65 anos Sim. de um trabalho que desde lá, já como você falou, começa essa busca pela unificação. Isso. Ainda a gente não pode dizer que concluímos efetivamente, ainda existem uns diálogos diferentes, mas o quanto é interessante que cada vez mais a gente fale a mesma linguagem, né? Que a gente tenha a mesma aparência, né? Onde se apresenta a doutrina espírita, ela tem aquela aparência. Exatamente. Para que acho que a mensagem chegue mais pura e limpa a todas as pessoas. E é isso que a gente tem percebido, né, nas reuniões regionais do Conselho Federativo Nacional, como também nas visitas que se faz no interior do país, em qualquer parte, você encontra lá esse material e encontra a proposta de ação que emana de uma recomendação que é do CFN da FEB. Outra questão que se comenta muito é que algumas pessoas julgam a doutrina espírita uma doutrina elitizada, né? Que os conhecimentos ficam em pessoas que têm acesso à educação. Então, até para você fazer parte de grupos como o ESG, então você tem que ter um certo conhecimento. A linguagem da nossa literatura é muito rica. Então, como é que a gente pode adotar um formato, uma maneira para que as pessoas que não têm tanto acesso à educação, tanto conhecimento, também possam conhecer a doutrina? Isso faz parte do plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, que já tem 7 anos de implantação, para que a difusão do espiritismo ocorra em todas as faixas sociais, em todas as faixas etárias, sem nenhuma discriminação, de uma forma mais ampla possível. E tem crescido também a proposta do chamado à simplicidade. Então já foram feitas visitas e reuniões em várias cidades do interior do país com esse objetivo. Há 2 anos atrás foi trabalhada também a proposta da ação integrada no centro espírita. E a base disso é a simplicidade, para que as pessoas sejam bem acolhidas quando chegam no centro espírita e passem pelas etapas do consolo, do esclarecimento, da orientação, mas começa com esse acolhimento. E na mensagem espírita, em torno da simplicidade, nós temos exemplos dentro da literatura espírita. Se nós buscarmos na psicografia de Chico Xavier, livros como Jesus no Lar, Alvorada Cristã, que eles não são dedicados só a jovens, mas eles podem ser usados como ilustração para um diálogo com adultos, com pessoas que passam por algumas dificuldades, né? Por deficiências de formação cultural, não tiveram acesso às vezes à educação formal. Então são todas essas propostas que está sendo estimulado para que sejam trabalhadas, para que a mensagem espírita chegue na base, chegue na ponta da população brasileira. É bom a gente não esquecer, né, que a gente tem bem essa obrigação, né, de levar a doutrina a todos os lugares, né? Não pode se esquecer disso. O que a gente pode esperar de novidade nesse final de 2014 a 2015? O que a FEB vem preparando aí dentro do movimento? Nós ainda lançaremos neste ano a web rádio da FEB, pelo portal da FEB, e que está previsto para o final de agosto, 24 horas no ar, entremeando música, mensagens, né? Leituras de obras espíritas. A FEB Editora está ampliando o seu leque de opções de oferta de livros, fazendo parcerias, né?
e nós estaremos lançando várias obras de Chico Xavier em parceria com outras editoras, obras que não eram da FEB, e também os livros digitais, os e-books. Até o final de 2014 serão 150 e-books. Será ampliada também a oferta do audiolivro, né, para que as pessoas escutem no carro, onde estiver a leitura de livro. Então são várias formas que estão sendo preparadas, já disponibilizadas e que serão ampliadas. Em nível nacional, em nível federativo, trabalha-se inclusive para 2015 com 2 grandes eventos jovens, né? A Combrage da região Nordeste, que eu já citei, e a da região Sul, e também com encontros das grandes áreas ligadas ao Conselho Federativo Nacional da FEB. Então, o encontro nacional, por exemplo, da infância e da juventude, da assistência e promoção social espírita, da área de estudo, da área de comunicação, da área da mediunidade, da área do atendimento espiritual. Então nós pretendemos estimular, né, para que ocorram adequações e atualizações, né, de propostas de trabalho nessas grandes áreas de ação do movimento espírita. Uma outra pergunta que eu queria lhe fazer é que ultimamente as redes sociais vem sendo um fenômeno, né, de comunicação. A gente vê que muitas mensagens positivas, vídeos, a gente tem a oportunidade de se comunicar mais rapidamente com as pessoas. E ao mesmo tempo muitas mensagens negativas, muitas coisas que não deveriam são veiculadas, né? Com relação a essas redes sociais, com essa participação mais próxima das pessoas, como a FEB vem trabalhando, vem atuando? A FEB trabalha através da comunicação social nas redes sociais. Nós temos uma página do Facebook que tem mais de 500 mil seguidores, e uma página do Facebook intitulada Sou Jovem Espírita, que tem 13 mil seguidores. E mais de uma vez por semana a FEB distribui pequenas mensagens, filmetes, e que tudo isso circula pelas redes sociais. Como também a FEB emite boletins eletrônicos quinzenais, com um mailing de em torno de 100 mil pessoas. Então todo esse meio de divulgação hoje, as várias formas de mídia, elas têm sido hoje utilizadas pela FEB. Maravilha. Para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses espíritas, né, que estão aí nos assistindo, os curiosos, os simpatizantes, a todos aqueles que abraçam a doutrina espírita Brasil afora. A mensagem espírita, ela é extremamente oportuna nos dias que nós vivemos de contrastes, de dificuldades, porque ela traz respostas. E é isso que nós temos que trabalhar dentro da chamada seara do movimento espírita. Propiciarmos condições em todas as instituições espíritas para que as palestras elas sejam pautadas nessa tônica do acolhimento, do consolo, do esclarecimento, da orientação, lembrando que nós vivemos o momento do Consolador prometido por Jesus. E no ano do sesquicentenário de publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, é o grande instante de nós divulgarmos a mensagem do Cristo, ou seja, é o Evangelho à luz do Espiritismo. É esse o recado e o convite que deixamos a todos vocês. Agradeço demais a sua participação aqui, disponibilizar esse tempinho para conversar com a gente. Vocês, amigos aí de casa, agradecendo novamente as participações de vocês sempre nos assistindo, convidados para domingo que vem estar aqui conosco novamente. Um grande abraço, boa semana para todos. Até mais.